Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre antenas, o dipolo. Este é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos sobre antenas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho, divulgue o canal e este vídeo. Ajude a disseminar o conhecimento. Os nossos objetivos para este vídeo são descrever as características da antena dipolo de meio comprimento de onda e dimensionar dipolo ressonante de meio comprimento de onda, com aplicações em antenas IAG-UDA e refletor de canto. Os assuntos que veremos nesse vídeo são o dipolo ressonante de meia onda, o dipolo dobrado e a antena IAG-UDA e o refletor de canto. Dê o seu joinha, ajude a disseminar o conhecimento. Divulgue o canal. Nossas referências bibliográficas estão mostradas. E vamos começar falando sobre o dipolo ressonante de meia onda. Quando falamos em antenas, estamos falando em sistemas de transmissão, recepção, estamos falando em sinais elétricos e ondas eletromagnéticas. Antenas convertem sinais elétricos em ondas eletromagnéticas e vice-versa, na transmissão e na recepção. Um dipolo ressonante de meia onda é uma antena constituída por duas hastes metálicas, onde cada uma tem 1/4 de comprimento de onda de dimensão, comprimento, totalizando assim meio comprimento de onda da frequência de operação. Uma antena dipolo ela é ressonante numa frequência, ela é uma antena sintonizada. A impedância característica do dipolo ressonante de meia onda é de cerca de 73 ohms. É uma antena diretiva e é uma estrutura balanceada. Aí temos a figura de um dipolo. Duas hastes metálicas, cada uma com um comprimento de 1/4 de comprimento de onda, como se fosse um monopolo de 1/4 de comprimento de onda, totalizando meio comprimento de onda. Comprimento total e o comprimento de cada haste mostrado na figura. Sim, podemos ligar um cabo coaxial diretamente nas hastes metálicas. A malha metálica do cabo coaxial em uma haste e o condutor central do cabo em outra haste. É recomendável a utilização de um dispositivo chamado balloon, que ele vai transformar esse cabo coaxial, que tem um referencial de terra, em uma estrutura simétrica, que é a antena dipolo. Vai reduzir alguns problemas de desbalanceamento de corrente, mas nada impede que você ligue diretamente o cabo coaxial na antena. Uma das restrições do dipolo é esse afastamento na ligação do cabo coaxial. Se você tiver potências mais elevadas, vão surgir tensões mais elevadas. Então, você tem que ter cuidado em relação ao centelhamento entre essas hastes. Se o dipolo é colocado na vertical, é um dipolo vertical. Se é colocado na horizontal, em relação ao plano de terra, a superfície da Terra, é um dipolo horizontal. O dipolo vertical é muito interessante pela sua cobertura em torno da antena, uma cobertura circular. E esse ganho é máximo exatamente nesse plano que passa pelo meio da antena. Então, se você quiser comunicação com estações em volta de você, essa é uma antena interessante. O diagrama é circular, pode ser utilizado para comunicações móveis, onde você não sabe exatamente onde estão as estações. Adequado, então, para essa cobertura ao redor da antena. Sim, o mastro de instalação vai deformar um pouco o diagrama de radiação. Uma estrutura metálica colocada atrás da antena vai reduzir um pouco o sinal nessa direção. Semelhante ao monopolo, vamos ver que ao longo do eixo da antena, a captação e a transmissão são muito deficientes. Aí está o diagrama de radiação de um dipolo. A linha de ganho máximo é a que está entre as hastes verticais. Observe que a seta de direção de ganho máximo para cima e para baixo. Não tem direção preferencial. Se você apontar uma antena dipolo e o sinal recebido for máximo, você não sabe se o transmissor está na frente ou atrás. Ela não consegue fazer essa discriminação. Observe que a direção de ganho mínimo, semelhante ao monopolo, é ao longo da vareta. Você pode fazer o alinhamento, a detecção
a direção da onde está vindo um determinado sinal. Você vai virando a sua antena dipolo até o máximo e o mínimo de sinal. O mínimo de sinal vai dizer que está naquela direção, ou para um lado ou para o outro. O máximo de sinal, mesma coisa. Você nunca consegue, com apenas uma antena dipolo, saber exatamente onde está a direção do sinal recebido. O dimensionamento de um dipolo de meia onda é meio comprimento de onda. Se você for expressar a frequência em MHz de operação e o comprimento total da antena em metros, você vai utilizar a equação mostrada. Para frequências mais altas, onde a frequência é expressa em GHz, você poderá expressar o comprimento da antena em centímetros e a frequência em GHz. A tabela mostra as faixas de frequências de 3 MHz a 300 GB, onde você pode observar que meio comprimento de onda em HF é da ordem de 50 a 5 metros, algumas dezenas de metros. Nas faixas de UHF e acima, temos antenas no máximo com meio metro de comprimento, chegando a meio milímetro. Você percebe, então, que o dipolo é uma boa antena diretiva, simples e barata, para utilização em frequências de UHF e acima. Pode utilizar em frequências mais baixas? Sim, a questão apenas é o tamanho, a dimensão da antena. Lembrando sempre que não existe antena grande ou pequena, existe antena adequada à frequência de operação. No nosso exemplo, nós vamos fazer o projeto do nosso antena dipolo como fizemos para o monopolo, utilizando as mesmas frequências, os mesmos serviços do monopolo. A nossa resposta é expressa em metros ou centímetros. Observe que a partir de 2,4 GB, optamos por colocar o comprimento da antena em centímetros. É mais fácil. Lembrando que esse comprimento que você obteve é o comprimento total da antena. Cada vareta tem que ter metade desse comprimento. Vale aqui também a observação que não estamos no vácuo. Então, esse comprimento é, na prática, um pouco maior do que seria o ideal. Recomendo fortemente que você corte a antena um pouco maior do que essa dimensão, 2, 5%, e com muito cuidado e atenção, venha reduzindo, sempre medindo a sua antena. Não esqueça que cortar uma vareta metálica é fácil, fazer crescer é impossível. Nós temos a foto de uma dipolo ressonante utilizada em serviço móvel marítimo de cerca de 156 a 162 MHz. A antena tem cerca de 94 centímetros. Observe a fixação na torre, o cuidado com essa instalação e o cabo de descida. Um outro tipo de dipolo é o dipolo dobrado. Observe que seria uma outra haste metálica em paralelo com as duas primeiras e interligadas também por um cabo ou alguma haste metálica. O comportamento de radiação-recepção é semelhante ao dipolo, só que agora a impedância é cerca de 300 ohms. Sim, lembra daqueles antigos cabos de televisão 300 ohms? Olha a perfeição. Para que você acha que eles foram desenvolvidos? Para as antigas antenas de dipolo para televisão. Hoje em dia estão em desuso. Aí temos um conjunto de dipolos dobrados. Colocamos 2 dipolos operando o mesmo equipamento e com isso conseguimos maior diretividade, maior ganho e uma concentração do feixe no diagrama de radiação. A próxima antena é a antena Yagi-Uda. Essa antena Yagi-Uda foi feita com um dipolo dobrado. Nada impede que seja um dipolo comum. Na figura nós temos o elemento radiante, o dipolo que recebe o sinal de transmissão e recepção. Observe que tem um conector ligado nele. Temos o elemento refletor, que está atrás, e os diretores à frente. O sinal vem e é transmitido da direção dos diretores para o dipolo. É uma antena diretiva. Você consegue apontar e receber o sinal numa direção preferencial e tem uma certa rejeição de sinais vindos de outras direções. Nas antenas Yagi-Uda, o elemento ativo, o elemento radiante ou receptor, é o dipolo ressonante de meia onda. As dimensões e os afastamentos desses elementos você encontra em tabelas e até mesmo na internet ou em livros. Considerações em relação à carga de vento, resistência ao vento, tolerâncias mecânicas devem ser consideradas quando se escolher esse tipo de antena diretiva. Especial cuidado
com antenas com grande quantidade de elementos. É difícil o projeto e deformações mecânicas alteram a resposta na prática. Aí nós temos o diagrama de radiação de uma antena Yagi-Uda comercial com 3 elementos. Então, nós vamos ter um elemento refletor, um elemento radiante e um elemento diretor. 3 elementos, com ganho máximo de 5,15 dBi, ou 3 dBd. Sabemos que uma antena dipolo tem um ganho de 2,15 dBi. No diagrama de radiação, observamos que existe uma direção preferencial, que na figura, direção ao ângulo 0. A antena direciona principalmente energia e recebe dessa direção. O ângulo, o número não representa nada, é apenas a frente da antena. Mas também recebe sinais nós chamamos parte de trás da antena. Então, a nossa relação frente-costas para essa antena da ordem de 12 a 15 dB, significando que sinais vindo de trás da antena, exatamente atrás, são atenuados cerca de 10, 12, 15 dB em relação aos sinais que vêm pela frente da antena. As direções 90 e 270, que são o alinhamento do dipolo, nós temos praticamente 0 dB de ganho. O sinal é fortissimamente atenuado na transmissão e na recepção. Essa, uma antena refletora de canto, basicamente, é um dipolo ou um elemento de dipolo com uma superfície metálica que vai refletir esse sinal. Os ângulos geralmente 45, 60, 90 ou até mesmo 180 graus. O afastamento entre o dipolo e o canto interno do refletor da ordem de 1/4 de comprimento de onda. São utilizadas em UHF e acima, devido às dimensões. O elemento radiante, conforme já foi citado, pode ser tanto um dipolo dobrado ou uma antena Yagi-Uda. Vamos ver a seguir. Na figura nós temos do lado esquerdo uma tela de grade. Isso facilita em relação à resistência ao vento. A chapa sempre opõe mais resistência ao vento. A antena é uma antena do tipo borboleta. A figura do meio, temos também um refletor de hastes metálicas e um dipolo. A figura mais à direita, também um refletor de hastes com um dipolo dobrado. Nada impede que utilizemos uma antena Yagi-Uda no nosso refletor de canto. A diferença de chapa para haste metálica você pode ver nessa figura. Nós temos 2 antenas. Na esquerda, o refletor é uma chapa metálica. Observe que a região vermelha é a direção de ganho máximo, a direção da frente. Ainda existe alguma recepção muito pequena em azul. O ganho da antena, o vermelho, 14,5 dBi. A região em azul, menos 21. Então, nós temos praticamente 30 dB, mais de 30 dB de relação frente-costas nessa situação. A antena consegue discriminar fortemente sinais que vêm de trás, a preferência sinais que vêm da frente. Para uma antena com hastes metálicas, observe que o diagrama agora, embora o ganho se mantenha, nós temos lóbulos secundários, significando que é um vazamento de energia na transmissão ou na recepção. Repare que esses lóbulos laterais praticamente não existem do lado esquerdo da figura na chapa metálica. Um pouco da radiação vaza entre as hastes metálicas, tanto na transmissão quanto na recepção. Qual é a melhor antena? Bom, se você mora numa área onde venta muito, não recomendo usar chapa metálica. Quando é que nós utilizamos um dipolo? Algumas situações seriam quando você quer uma antena diretiva simples e de baixo custo, baixíssimo custo, fácil de ser implementada. Quando você quer um diagrama circular em torno da antena, você até quer fazer comunicações móveis, você não sabe onde estão as outras estações. Trabalhar na faixa de V, o HF acima. Quando o ganho que você precisa para o seu sistema, 2,15 dBi. Ou, se você quer ganhos maiores, aí você vai usar antenas de Yagi-Uda, antenas refletores. O dipolo permite arranjos de conjuntos de dipolo ou arranjos com dipolo com ganhos que superam 10, 12, 15, 17 dB. Basta você saber encontrar um modelo adequado. Quando você quer trabalhar com polarização horizontal ou vertical, nada impede que no mesmo conjunto de antena você tenha um dipolo horizontal e um dipolo vertical.
Aliás, você pode fazer a polarização circular dessa maneira. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre antena parabólica, equações de análise, projeto e avaliação. O que o fabricante está dizendo bate com a teoria? Parece correto? Tem algum exagero? Parece coerente? Nós vamos analisar vários casos de antenas parabólicas e equações simplificadas que você pode usar no dia a dia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Assista aos demais vídeos do canal e obrigado por ter assistido a este vídeo. Não se esqueça de você inscrever-se no canal. Nós tivemos uma parte 1, antena monopolo. Neste canal você encontra diversos vídeos de eletromagnetismo aplicado sobre circuitos magnéticos, transformadores e propagação em antenas. Bons estudos e até a próxima!